Olá pessoal, paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar um pouco sobre a Legenda dos Três Companheiros. Faz tempo que eu não gravo vídeo sobre a legenda, mas dando seguimento àquela playlist que tem aqui, tá? Se você for no meu canal e procurar por playlist, você vai encontrar a Legenda dos Três Companheiros. Já faz bastante tempo que eu gravo. é, Sobre a história de Francisco de Assis, como a geografia fala de São Francisco, e nós vamos trazer desse texto, tentar colher aí a questão da espiritualidade. Hoje nós vamos falar o capítulo 13, a eficiência de sua pregação, de Francisco de Assis, o primeiro lugar que teve, como os irmãos aí habitavam e como saíram daí. Vamos dividir esse capítulo 13 em duas partes, este vídeo e o outro vídeo. Então, o número 54 e o número 55, vamos ver neste vídeo. Acompanhe comigo, seja bem-vindo. Bem-vinda, eu sou o Frei Edson Matias, frade capuchinho. Vamos conversar um pouco sobre esse pequeno texto. A partir de então, o bem-aventurado Francisco, percorrendo as cidades e aldeias, começou a pregar por toda parte de maneira mais ampla e perfeita, não em palavras persuasivas da sabedoria humana, mas na doutrina e na virtude do Espírito Santo. Então o texto já começa falando, né, de como que é essa pregação de Francisco. Vamos lembrar que Francisco não é um letrado, não é um doutor, aprendeu os rudimentos aí do latim na sua comunidade, vamos chamar assim de paroquial, ali de Assis. Mas o que mais se destaca na sua vida é a sua vida, é o modo dele ser, né? O modo que a partir do seu processo conversivo, sua mudança de busca, de atitude, fez com que ele começasse a se tornar, por graça de Deus, a própria manifestação desse toque de Deus no ser humano, né? Anunciando com confiança o reino de Deus. Então, não é pela eloquência, não é porque ele é um doutor, não, ele é um homem simples, né? De pouco conhecimento informativo, mas repleto aí da abertura e do mover de Deus. Pois era um pregador veraz, fortalecido pela autoridade apostólica, não empregando qualquer adulação e evitando as lisonjas das palavras, porque o que propunha aos outros pela palavra, primeiramente havia proposto a si mesmo em obra, de modo que falava a verdade intrepidamente. Então, não buscava elogio. Aqui existe uma coisa que é muito interessante na nossa condição humana, que é esse risco da gente cair, mesmo falando de Deus, né? A gente cair, não mais pregar a Deus, mas pregar a si mesmo, mesmo falando de Deus, né? Isso pode ocorrer, ou ficar escravo dos elogios, das bajulações, né? A gente encontra nos textos franciscanos, por algumas vezes, nessa questão o perigo desta adulação. A palavra aqui é adulação, né? Ou seja, eu prego que as pessoas gostam, porque, mas veja que a pregação dele é com autoridade. Então, aqui pode ser que ele incomodava muita gente, né? Isso tem que ficar aí, né? A gente tem que ficar de guardado isto. Porque se a nossa pregação sempre agrada o tempo todo, não é que estou dizendo que a gente precisa ser rude, não, não é isso que eu estou dizendo. Mas se a gente não revela o coração humano, né, e o poder misericordioso de Deus da cura deste coração humano, a gente não tá fazendo pregação, né? A pregação, ela sempre remete para o processo conversivo sempre, não só uma vez. Ah, não, já estou convertido, já estou na igreja. Não é esse tipo de conversão, né, que a espiritualidade cristã propõe. Não é fazer prosélitos. Não, agora eu sou católico, estou tranquilo, estou indo na igreja todo domingo. Não, não é simples assim, né? Mas é adentrar no caminho do discipulado, ser discípulos, aprendizes constantes, né, do mestre,
do Senhor. Muitos letrados e doutos também admiravam a força de sua palavra e a verdade que nenhum homem lhe ensinara, e apressavam-se em vê-lo e ouvi-lo como homem de outro mundo. Então, os doutos, os entendidos, mesmo que seja dos aspectos religiosos, às vezes falta sabedoria do coração, sabedoria espiritual, sabedoria que vem de Deus, né? Então, mesmo estes, né, que buscavam ali a conhecer as coisas de Deus, via neste homem simples, né, tanta sabedoria, sabedoria que saiu em palavras simples, em cânticos, em poesia, e muitos acorriam a ele. Começaram, por conseguinte, muitos do povo, nobres e não nobres, clérigos e leigos, animados por divina inspiração, a seguir os passos do bem-aventurado, e abandonando as preocupações e as pompas do mundo, a viver sobre a sua disciplina. Seguir os passos do bem-aventurado. Nós já falamos sobre isso aqui, não é macaquear Francisco de Assis. Mas tomar a mesma direção. Tomar a mesma direção é seguir a Cristo, né? Então, muitos começaram a imitá-lo porque buscavam seguir a Cristo. E aí, olhando o que ele fazia, o que Francisco fazia para ficar mais perto, ter mais oportunidade, né? Era a oração, era a vida de meditação da palavra, né? Era a vivência com os pobres, era a vida de caridade, a vida simples muito. Então passaram a ver nesses aspectos a manifestação de Deus. Vivia até então o feliz pai com os filhos em um determinado lugar perto de Assis que se chamava Rivor Torto, onde havia um tugúrio abandonado por todos. Um lugarzinho pobre, uma casinha pobre. Este lugar era tão apertado que aí mal podia sentar-se ou descansar, só para proteger do frio, da chuva. Aí também, faltando muito frequentemente o pão, comia somente rábanos, que na penúria mendigavam aqui e acolá. O homem de Deus escrevia os nomes dos irmãos nas vigas daquele tugúrio, para que cada um, querendo descansar ou rezar, conhecesse seu lugar, e para que na estreiteza e na pequenez do lugar o rumor excessivo não perturbasse o silêncio da mente. Então ali, lugar pequenininho, ele separava, né, para que todos tivessem um certo espaço para descansar ou rezar. Certo dia, estando os irmãos no dito lugar, aconteceu que um camponês chegou lá com seu burro, querendo hospedar-se no mesmo tugúrio com o burro. E entrando com o burro, para que não fosse expulso pelos irmãos, disse ao seu burro: Entra, entra, porque faremos bem a este lugar. Na nossa cabeça, assim, não, Francisco vai reagir, né? Os irmãos também vão reagir. O santo, ouvindo isso e conhecendo a palavra e a intenção do camponês, irritou-se com ele, mormente porque ele fizera muito tumulto com seu burro, inquietando a todos os irmãos que então se dedicavam ao silêncio e oração. Disse, portanto, o homem de Deus aos irmãos: Sei, irmãos, que Deus não chamou para preparar hospedagem para um burro, nem para ter frequentes visitas de homens, mas que devamos preservar principalmente nas orações e ações de graça, pregando de vez em quando aos homens a via da salvação e propondo-lhes conselhos salutares. Qual foi a irritação? A irritação do barulho, né? Não era exatamente vamos perder a casa, né? Aí que é interessante. O que era mais importante? Ter a casa, o lugar? Não, o mais importante era ter o lugar para rezar, para meditar, né? Para descansar um pouco. Mas percebam que a centralidade é o diálogo com Deus, né? Que ele, poxa, o homem entrou com burro lá dentro, olha, atrapalhou os irmãos a rezar esse diálogo sublime com Deus, Deus com os irmãos, né? Isso que Francisco fica espantado. Aqui cabe a nós uma reflexão a partir disto.
nas nossas igrejas não está entrando burro, né? Não está colocando burro, pelo menos onde que eu sei, né? A não ser nós mesmos. Mas assim, o que a gente poderia refletir? É o seguinte, como é que eu entro nas igrejas ou nos lugares de oração? Seja num lugar de retiro, seja numa capelinha pobre. Eu chego como se eu não se importasse com as pessoas. Aqui no vídeo eu posso falar isso, né? Eu fico assim assustado. Por quê? Às vezes a gente está lá na igreja, presidindo, e as pessoas chegam atrasadas, né? Ou porque aconteceu alguma coisa, aqui não estamos julgando, né? Mas assim, chegam atrasadas e vão andando, né, pela igreja toda, como se nada tivesse acontecendo. Mas ter essa sensibilidade franciscana, nosso povo já está rezando, eu não posso nem atrapalhar. No primeiro banco que eu achar, eu vou ficar quietinho, né? Porque infelizmente aconteceu alguma coisa, eu não pude chegar antes do canto de entrada. Então eu vou ficar quietinho aqui para não atrapalhar ninguém, para não desconcentrar ninguém, né? Por quê? Porque eu vou interromper o diálogo entre as pessoas e Deus. Eu vejo que está faltando muito essa sensibilidade hoje. Às vezes nossas comunidades parecem verdadeiros shoppings, né? Onde que as pessoas entram, saem, caminham. Não, mas é minha casa, é a casa de Deus, é minha casa também. Mas a casa de Deus não seria para conversar com Deus? É a casa de Deus ou é minha casa, né? Nesse sentido, o que vem primeiro é a casa de Deus, a possibilidade do ambiente, a liturgia, né? Qualquer forma de paraliturgia, onde nós abrimos o diálogo com Deus, e aí todos devem estar buscar essa sintonia, né? Então perceba que Francisco de Assis, ele fica assim meio achando ruim porque esse homem chegou com burro, porque atrapalhou o divino diálogo. Assim também deveria ser nós, né? Quando nós também não percebemos, né, e fazemos isso como esse homem do burro fez. Que não sejamos o homem do burro, tá bom? Combinado assim? Beleza? Vamos implementar isso na nossa vida para a gente ter uma espiritualidade franciscana. E para terminar, esse número, os 55, deixaram, portanto, o dito tuguro para o uso dos pobres leprosos, né? Já que está usando, né? Vamos aí usar para os pobres e leprosos, e transferiram-se para Santa Maria da Pociúncula, junto da qual havia morado antigamente em uma casinha antes de obterem a mesma igreja. Então, um processo de crescimento desse grupo, junto com Francisco de Assis, né? Mas talvez aqui o que eu destaco, o modo de vida de oração de Francisco de Assis, as pessoas que começaram a ver nele algo diferente, Deus se manifestando, e quiseram seguir ele, ou seja, o modo dele seguir a Cristo, e outro, esse respeito ao diálogo que nós devemos ter quando as pessoas estão falando com Deus e Deus com as pessoas, a gente respeitar, né? Esse silêncio, essa busca de abertura a Deus, que a gente não interrompa, tá? Vamos fazer isso nas nossas comunidades, né? Na nossa vida comunitária, ou nas igrejas, né? Ou na nossa vida franciscana, religiosa, o OFS, Ordem Franciscana Secular, ou grupos de jovens franciscanos, né? Cuidado com o barulho, tá demais, né? Tá demais. Às vezes as igrejas parecem uma verdadeira feira, né? Interrompendo o sagrado diálogo. Muito bem, paz e bem. Se vocês quiserem ver os outros vídeos da legenda, só voltar aí e procurar a playlist. Compartilhe o vídeo, tá? Para fazer mais divulgado aí a espiritualidade franciscana. Tchau, com Deus. Bom ter vocês aqui. Até mais. Abraço. Deus abençoe.